dia, mulheres lindas, amadas, abençoadas. Hoje, dia 10 de junho, como está correndo nosso ano, né? E o nosso tema dessa semana é Planejando com Deus. Hoje a gente vai falar especificamente estabelecendo metas realistas com Deus. Quem vai trazer essa ministração de hoje é a nossa preciosa Paula Baroni. E é com você, minha linda, transborde nas nossas vidas hoje. Bom dia, preciosas, bom dia, é um prazer poder estar aqui com vocês. Me sinto assim privilegiada, né? E presenteada pelo Senhor de poder estar aqui com vocês, não só hoje, mas desde que eu recebi o convite da Rê, né? De poder estar participando, tem sido para minha vida assim manhãs preciosas e assim tem contribuído para o meu crescimento assim grandiosamente. Isso assim eu me sinto privilegiada de poder estar aqui com vocês. Esse tema, eu falei assim, meu Deus, né? Quando eu comecei a estudar ele, eu falei assim, meu Deus, a gente às vezes, né, faz tantos planos, como a Amanda falou ontem, né, da gente colocar aquele cartaz de meta gigante, e às vezes quando nós não vamos para a realidade, que é o subtema de hoje, nós acabamos frustradas com isso, né? Isso traz uma frustração que não é legal. Mas aqui, o versículo de hoje vai estar lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, que vai dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor Jesus, né? Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter essas metas. Sim, é ótimo ter os nossos cartazes de meta. A gente já começa janeiro com tudo programado em nossa mente, né? Ah, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. A gente já começa no final de dezembro. Só que nós precisamos entender que nós precisamos ter metas realistas com Deus. Por quê? Porque isso traz um equilíbrio da nossa fé com o realismo, com a nossa realidade de hoje. Sim, Deus nos capacita para fazer coisas grandes, mas também nos chama para ser mulheres sábias em todos os nossos objetivos e em todas as nossas metas, porque estabelecer metas que sejam realistas é fundamental para a nossa saúde emocional. Por quê? Porque quando nós fazemos metas mirabolantes, o que acontece? A gente não consegue muitas vezes alcançar essas metas, daí chega lá no final do ano, a gente estamos frustradas e se perguntando, ó Deus, entra ano, sai ano e eu não consigo realizar os meus sonhos e nem as minhas metas. Por isso que nós precisamos ter essa consciência de ter metas realistas. E precisamos também ter uma compreensão prática das nossas habilidades e recursos. Porque às vezes nós colocamos metas que vai depender de conhecimento, que vai depender de estudo, que vai depender de recurso, e muitas vezes nós colocamos a meta lá em cima e esquecemos da nossa realidade presente. Quando nós entendemos as nossas limitações humanas, podemos confiar mais plenamente no poder de Deus para fortalecer e nos ajudar a superar obstáculos. Por quê? Nós não podemos colocar metas muito acessíveis, porque a gente automaticamente a gente já vai conseguir cumprir aquilo. Mas precisamos colocar metas que é alcançável para a gente estar no equilíbrio da nossa fé e da nossa realidade. Então a gente vai ter que ter o discernimento de qual é a vontade do Senhor. E sempre quando nós formos orar, a gente pedir que o Senhor venha alinhar o nosso querer, os nossos sonhos com a vontade dele. Porque também ele nos capacita a realizar o que parece impossível, para também nos chama para agir com responsabilidade e sabedoria.
para que não venha aquele sentimento de frustração em nossas vidas por não alcançar alguma meta ou sonho que seja inalcançável. Estabelecer metas realistas com Deus não significa limitar os nossos sonhos, mas sim alinhar esses sonhos com a realidade de que somos e o que Deus deseja para nós. Em vez de buscar objetivos grandiosos sem considerar recursos necessários, podemos confiar em Deus, que nos dará o que precisamos para cumprir a sua promessa. E a fé, ela nos impulsiona e o realismo nos ajuda a construir uma base sólida para alcançar essas metas com sabedoria e muita presença de Deus nas nossas vidas. Aqui, o exercício prático vai dizer assim: revise as suas metas e pergunte para si mesmo se elas são realistas para o estágio atual da sua vida. Se sentir algum objetivo está além do que você pode alcançar agora, ore a Deus por força, paciência para trabalhar em direção a Ele de maneira mais prática. Então, sempre nós precisamos estar nesse equilíbrio de entender o que nós queremos, quais são as nossas metas e objetivos, e qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque assim nós vamos conseguir cumprir as nossas metas, nós vamos ficar com o nosso emocional satisfeito e nós vamos estar no centro da vontade do Senhor, que é o mais importante, né? Porque às vezes nós queremos tantas coisas e nós esquecemos de perguntar para o Senhor qual que é a sua vontade para a nossa vida. Eu costumo sempre orar e dizer para o Senhor que para Ele cumprir os seus sonhos e os seus projetos, tudo aquilo que Ele projetou quando estava me criando, porque a palavra do Senhor diz que todos os meus dias estão escritos no seu livro. E quando nós fazemos essa oração, nós começamos a ter um direcionamento. Qual o caminho que o Senhor quer me levar? Para onde o Senhor quer me levar? Qual é o destino que o Senhor quer que eu chegue? E a partir quando nós temos esse direcionamento, a gente começa a ter a possibilidade de montar ali um cartaz de meta, um cartaz de sonhos, que é muito, muito importante para a nossa vida, porque é aquilo que vai nos impulsionar a estar sempre em movimento. Isso é muito bom. Além disso, estabelecer metas é um ato de obediência à palavra de Deus e ele nos convida a agir com prudência. Então, nós precisamos entender que Deus está no controle e é Ele que nos dá força e meios para avançar para o nosso objetivo, para avançar para onde nós queremos chegar. Mas, além disso, estabelecer metas que sejam reais, é um ato de obediência à palavra de Deus. Por quê? Planejando com calma e discernimento e confiando no tempo do Senhor, muitas vezes Deus vai usar o processo. Muitas vezes não, eu costumo dizer que quase sempre Deus vai usar o processo para nos lapidar, para assim, quando nós chegarmos em nossa meta e estar ali no propósito de Deus, nós vamos ser pessoas assim mais reais, né, emocionalmente. Por quê? Porque quando nós estamos no processo, nós começamos a celebrar as nossas conquistas diariamente. E assim, essas pequenas vitórias dia a dia vai nos preparar para as grandes conquistas. Por isso, a fé e o realismo caminham juntos. A fé para acreditar que Deus, sim, Ele pode agir porque Ele é soberano em nossas vidas e Ele é o Todo-Poderoso. E o realismo para agir com sabedoria e responsabilidade. Aqui no exercício prático aplicado diz assim: liste suas metas atuais. Escreva todas as suas metas, desde as mais simples
até as mais ambiciosas. Por que eu digo para a gente ter sempre o pé no chão e não ser tão radical conosco mesmo, consigo mesmo? Porque quando nós estabelecemos metas mirabolantes e não... Claro, quando o Senhor ele quer cumprir e fazer um milagre nas nossas vidas, em milésimos de segundos ele pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. Mas quando nós colocamos metas e objetivos que muitas vezes estão inalcançáveis, nós estamos sendo radicais demais conosco mesmo. E o que acontece? Nos traz frustração quando nós não alcançamos essa meta e nos traz a desistência. E o que nós precisamos ser? Constantes e não desistir nunca. Então, por isso que é bom a gente sempre traçar metas bem realistas com a nossa situação atual. E conforme vai acontecendo as coisas, a gente pode ir aumentando essas metas conforme o tempo vai passando. Analise com sinceridade. Para cada meta, responde: essa meta está alinhada com o meu momento atual de vida? Quais recursos e habilidades ou apoio eu tenho hoje para alcançar? Se eu tenho metas que precisam de conhecimento, eu tenho que ir atrás. O que eu preciso para alcançar esse conhecimento? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso estudar? Eu preciso ser conectada com pessoas deste ramo? Eu preciso correr atrás de alguma coisa, de alguém, pedir uma parceria, um conselho? Então, isso é muito importante. E estar sempre em movimento em direção à nossa meta. Porque às vezes nós colocamos a nossa meta, nós fazemos os nossos cartazes e muitas vezes nós, é janeiro ainda, até dezembro tem tempo, e a gente vai deixando. E quando chega no final pro segundo semestre, a gente começa a correr atrás e o nosso tempo fica encurtado e é onde nós nos sentimos cansadas e frustradas muitas vezes por não ter conseguido cumprir as parcelas para alcançar as nossas metas. Quais são os maiores obstáculos que pode dificultar essa conquista? Isso é muito importante. A gente sempre colocar os pós e os contras, quais que pode ser os obstáculos que vai surgir durante o tempo desse determinado que a gente colocou ali para cumprir as nossas metas. Orar por discernimento, sempre pedir a Deus que Ele nos mostre quais são as metas que precisam ser ajustadas e quais para que sejam realistas e quais devem ser mantidas na fé, confiando sempre na força que Ele que nos dá. Divida essas metas grandes em etapas. Isso é muito importante, eu tiro por mim, porque eu sempre estou naquela luta do peso com a balança, então a gente sempre, quando chega janeiro, a gente estabelece, esse ano eu quero perder 10 quilos, esse ano eu quero perder 5 quilos. E se a gente dividir essas metas, se a gente quer perder 10 quilos, a gente dividir por 12, vai dar 1 quilo por mês. Mas se a gente fala assim, mas está janeiro ainda, né? Quando for em fevereiro a gente começa. Aí chega fevereiro, não, quando for março a gente começa, ainda tem bastante tempo. 1 quilo por mês é muito pouco, dá para a gente alcançar. E a gente vai empurrando, vai empurrando. Quando chega lá em outubro, novembro, a nossa meta já começa a ficar mais difícil de alcançar. Então, por isso é importante a gente dividir. E nisso também, quando a gente traz para a nossa vida, quando a gente quer comprar alguma coisa, por exemplo, no final do ano eu quero dar uma entrada numa casa, num apartamento. Eu preciso de quanto? Eu preciso de 30 mil reais. 30 mil reais é um valor considerável para você tá dando entrada em dezembro. Mas se você dividir por 12 meses, vai ficar mais acessível. Mas se você começa a postergar
esse alcance de meta e começa a pular os meses, com certeza vai te trazer uma dificuldade maior no final do ano para você estar alcançando essa meta. Estabelecer prazos flexíveis. Muitas vezes nós queremos assim, eu tenho casamento para o mês que vem, eu tenho que emagrecer 7 quilos para entrar no vestido tal. É meio difícil, a gente vai acabar nos trazendo uma frustração. Então, a gente precisa estabelecer prazos flexíveis para nós mesmos não se sentir tristes, frustradas ou até mesmo nos sentir incapacitadas de cumprir essas metas. Renove a nossa confiança. Sempre que sentir desânimo, lembre de Filipenses 4:13. Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem que nos fortalece? O Senhor Jesus. Sabendo que a força que você precisa, ela vem do Senhor Jesus Cristo, que está conosco todos os dias da nossa vida. É Ele que nunca vai soltar da nossa mão. E é Ele que, quando esse mês não der certo de cumprir as suas metas, no próximo mês Ele vai dizer: vamos, filha, esse mês vai dar certo. Porque é Ele que está todos os dias da nossa vida, é Ele que nos ajuda todos os dias. E revisar periodicamente. Por quê? Eu estou com esse projeto, por exemplo, de juntar esse dinheiro. Então, a gente precisa sempre revisar se nós estamos cumprindo essas parcelas de divisão de metas. Porque avaliando o que foi alcançado e o que deixou de ser alcançado, e se precisa de algum ajuste ou se está tudo dentro daquilo que eu estabeleci, para que a gente possa andar e caminhar com Deus e como a gente confiou no Senhor em todo esse período, porque isso nos traz assim uma satisfação, porque poxa Deus, eu estabeleci essas metas até aqui e eu consegui cumprir todas elas. Então por isso é importante a gente sempre revisar as nossas metas e quais a gente precisa ajustar, que a gente ainda não conseguiu chegar naquele equilíbrio, ou qual a gente precisa celebrar, porque sim, a gente conseguiu seguir exatamente aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente projetou, e isso nos traz uma confiança. Esse foi o estudo de hoje que a gente estudou e que a gente trouxe para vocês essa proposta de sim ter metas, mas metas realistas no Senhor e trazer um equilíbrio da nossa fé com a nossa responsabilidade e a nossa realidade atual. Eu quero fazer a oração que está aqui, que ela é muito linda e me tocou muito ontem, que vai dizer assim: Senhor Deus, agradeço porque Tu és a minha força e o meu sustento. E peço que me ajudes a estabelecer metas que sejam não apenas sonhos, mas planos realistas e alinhados com a Tua vontade. Dai-me sabedoria para agir com prudência, fé para confiar no Teu poder e paciência para caminhar no tempo certo. Que eu possa honrar-te em cada passo e reconhecer que sem ti nada eu posso fazer. Em nome de Jesus. Amém. Assim eu já abro